Primeira coisa, gente, boa tarde a todos, né? A gente vai estar, a primeira ação, claro, agradecer, né, a parceria do governo do estado e ao deputado em trazer essa oferta diagnóstica, né? Mas nós vamos nos organizar para que cada um dos exames tenha um acompanhamento do especialista. E aí, claro, a partir do segmento que a gente espera é que os resultados sejam os melhores possíveis, mas aí a partir do que aparecer em cada caso é que o especialista vai poder conduzir de acordo com o possível resultado do exame. Mas a nossa realmente preocupação primária é termos o especialista para fazer o segmento daquele exame. E aí com isso eu já vou organizar nos próximos dias com os meus ginecologistas que atuam na rede para a gente estar se programando e aí vou escutar eles até para seguir os protocolos que a própria ginecologia e obstetrícia tem para que a gente possa estar dando encaminhamento, como eu disse, aos possíveis resultados que venham a aparecer. Até porque se eu tenho um exame, eu tenho que ter o segmento com o especialista. E isso nós vamos ter o cuidado de fazer esse casamento. Hoje não tem fila de espera por esse exame americano? Né? Na verdade, assim, hoje, porque hoje eu tenho uma demanda média de 500 pacientes e eu consigo realizar os 500 exames. Só que pensa por mês, exatamente. Mas pensa bem, nós estamos diminuindo, né, o período mais crítico da pandemia. Graças a Deus, nos últimos 2 meses tivemos números muito satisfatórios. Como a gente vai trabalhar com uma demanda espontânea, imaginemos que o público-alvo vai ser bem maior do que simplesmente, até porque o próprio programa prevê que você pode ir sem a prescrição do ginecologista. Então, existe a perspectiva de termos um boom sim, até porque, imagina, a pandemia diminuiu consultas, consequentemente se diminuiu o número de exames que eram solicitados. Então, claro que como a carreta está sendo anunciada hoje, eu vou sentar inclusive em negociação com a própria Secretaria Estadual e com a minha rede para a gente estar alinhando todas essas possíveis arestas que possam acontecer, né? Se preocupando com o que o colega falou de dar o segmento para o exame que vai ser realizado, certo? O consórcio da saúde estaria ajudando de alguma maneira nesse sentido, Danilo? Na verdade, é necessário usar nesse momento? O consórcio é uma possibilidade, mas acredito que com o que eu já tenho de ginecologia eu consiga dar ênfase nesse quantitativo, que eu imagino que vai ser em torno de 600 exames realizados no período de 12 dias, certo? Mas não acredito que eu vá precisar usar o consórcio, embora, claro, que muito em breve, nas próximas semanas, a gente já vai estar começando a usar o consórcio. A lei foi sancionada, né, esses dias pelo prefeito Chico Sardelli, e aí hoje mesmo eu tive com o diretor do consórcio para a gente construir o nosso plano de trabalho, onde esse plano traz o número de consultas, o número de exames. Lembra, sempre que eu pensar na consulta eu tenho que pensar no exame, é ato contínuo, até para ter segmento de fila. E nos próximos dias a gente vai estar divulgando a prévia dos 3 primeiros meses do que o consórcio vai nos ofertar até o mês de dezembro, porque o consórcio exige que o plano seja feito até dezembro e em dezembro seja feito para o próximo ano. Qual a principal demanda para que o consórcio possa atender, Danilo? Acredito, dermatologia. O maior número que eu tenho de fila é dermatologia, seguido de cardiologia, depois oftalmologia, depois neurologia e depois gastro. Essas são as maiores demandas de consulta. E aí, consequentemente, tem a demanda de exames de ultrassonografia, exames de testes ergométricos. E aí, lembra, nossa missão vai ser casar consulta e exame para que a gente possa dar, claro, não vamos conseguir zerar filas de 6 anos em 3 meses, mas com certeza vamos ter uma redução significativa da nossa fila, tanto de consulta como de exames. Secretário, o anúncio foi feito hoje, né? Imagino que ainda não tenha um planejamento específico para isso, mas existe alguma possibilidade da Prefeitura incluir o bairro Monte Verde e os assentamentos, de repente ter uma ação específica lá naquela região para que aquelas mulheres possam fazer a mamografia? Eu tive no Monte Verde há 15 dias atrás, inclusive fui ao sábado visitá-los, conheci, inclusive nós estamos estudando com a Coordenação de Saúde da Mulher e Atenção Básica, uma ação inclusive preventiva de Papa Nicolau naquela região. Hoje a gente já tem um médico em uma das nossas unidades que está destinado para atender aquele público, porque infelizmente a gente tem uma situação, pela questão legal, né, de falta de, a própria falta de definição, né, em relação à condição de moradia deles, a gente tem uma população que não está cadastrada a uma área adscrita, porque o SUS funciona dessa forma, mas são pessoas que estão no nosso radar. Inclusive sábado agora a gente vai estar indo fazer a segunda dose de vacinação deles, e primeiro a gente vai trabalhar com eles um exame já antes, que é um mutirão de Papa Nicolau, que nós estamos estudando e desenhando. Claro, outra coisa que a gente quer levar lá é o carrinho
o trenzinho da alegria para que as crianças possam ter sua carteira de vacinação, não só Covid, mas principalmente, até porque não tem vacinação de Covid para criança, né? Mas para as demais vacinas a gente pode estar atualizando e claro, né, a gente sempre tem que estar no radar a questão da pandemia, porque nós ainda não acabamos a pandemia. Então o sensor das ações é como vai se comportar a pandemia. Esse médico da rede que você falou que está destinado para lá, como que funciona esse atendimento? Eles chegam de demanda espontânea, porque não é estratégia. Só pode ser vinculado à estratégia de saúde da família quem tem um território adscrito. Como não é o caso deles, eles chegam por demanda espontânea, como qualquer cidadão, e são atendidos. Ok? Secretário, aproveitando o pessoal do Zincão, favela Zincão, para vacinar tem que colocar ali o endereço correto, tudo completo. Sendo uma favela não tem endereço, não tem rua, não tem nada. De que maneira eles estão sendo imunizados? Para a vacinação do Covid, nós temos adotado o cartão SUS. Se ele tem o cartão SUS e já passou em algum momento pela rede de Americana, ele é vacinado. Até porque a gente sabe que existem pessoas que têm vulnerabilidades sociais e nós temos que olhar de forma diferenciada para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Ali já foram imunizados? Na região da favela? Olha, se você for ver que nós estamos com 94% de cobertura vacinal, quase 94% dos vacináveis, né, que são os adultos, então eu acredito que de todos os bairros a gente não teve uma queixa de, por exemplo, um bairro que ficou sem vacinar. O pedido, inclusive, que nos chegou formalmente foi para a gente ir até o assentamento Monte Verde e a gente fez a ação no dia lá. Mas outro pedido assim eu não recebi, não. E tendo o cartão SUS, a gente vacina. Secretário, em relação à apuração dos respiradores do Hospital Municipal, tem alguma novidade? Parece que eu lembro que está sendo feito também sendo levantado aí o prontuário dos pacientes que passaram pelos respiradores e vieram a falecer. Isso, Tem novidades? exatamente. A gente está com o pessoal da comissão de óbito, está avaliando, eles têm, eu acho que até o prazo de 16 de setembro, que é quando eles vão fazer a análise se o óbito leva a alguma perspectiva de morte por conta do ventilador, se não, ou se o óbito, por exemplo, as informações que constam no prontuário não dá para chegar a um nexo causal. Então está sendo feita a avaliação. Ao terminar essa avaliação, será encaminhada para a Vigilância Estadual, que vai emitir um parecer para mandar para o Ministério Público e para todos nós. Até porque eu, enquanto secretário, tenho uma maior urgência de que isso seja esclarecido o quanto antes. A perícia final que vai ser realizada, eu imagino que talvez pelo Ministério Público via... Na verdade, pelo que eu entendi, quem vai fazer o relatório final é a Vigilância Estadual. E o Ministério Público vai usar esse relatório até para embasar todo o inquérito.